No episódio anterior, nós vimos como resolver o problema do aprisionamento do personagem através da recarga do jetpack. Neste episódio, veremos a implementação de uma segunda solução para o problema, a mecânica de escalada. E ainda veremos algumas dicas de como implementar uma boa mecânica de escalada nos seus jogos. É logo depois da vinheta. Sai daí, hein? Um dos primeiros jogos a apresentar uma mecânica significativa de escalada foi Space Panic, lançado em 1980 pela Universal Entertainment Corporation. No entanto, o sucesso da mecânica se consolidou mesmo foi com o jogo Donkey Kong. Donkey Kong é um dos jogos mais icônicos e bem-sucedidos da história dos videogames, lançado pela Nintendo em 1981. A história de sucesso de Donkey Kong está profundamente ligada à sua jogabilidade inovadora e à introdução de elementos-chave, como a mecânica de escalada. Miyamoto imaginou uma história envolvendo um carpinteiro, que mais tarde se tornaria Mario, tentando resgatar sua namorada Pauline das garras de um gorila chamado Donkey Kong. Essa narrativa simples, mas envolvente, proporcionou o cenário perfeito para a mecânica de escalada, que se tornaria uma característica marcante do jogo. Como vimos, a mecânica de escalada é um elemento importante da história do desenvolvimento de jogos, e os dois jogos citados com certeza influenciaram muitos outros depois dele. Implementar uma boa mecânica de escalada em videogames requer atenção a diversos fatores para garantir que a jogabilidade seja envolvente, desafiadora e satisfatória para os jogadores. Algumas características devem ser observadas. Controles precisos. Os controles devem ser responsivos e precisos para permitir que os jogadores controlem o personagem de maneira eficiente durante a escalada. Controles intuitivos facilitam a navegação em ambientes verticais. Variedade de obstáculos. Criar uma variedade de obstáculos e desafios ao longo da escalada contribui para manter a jogabilidade interessante. Isso pode incluir plataformas móveis, inimigos, armadilhas e outros elementos que exigem diferentes abordagens. Design de níveis criativo. Desenhar níveis visualmente interessantes e que ofereçam desafios únicos e variação de ambientes com elementos de design incentivam a exploração vertical. Feedback visual e sonoro. Fornecer um feedback visual e sonoro claro para indicar o progresso do jogador e alertar sobre possíveis perigos ajuda na compreensão do ambiente e na tomada de decisões rápidas durante a escalada. Como acabamos de ver, a implementação de uma boa mecânica de escalada envolve vários fatores. Então, agora é hora de vermos como implementar essa técnica aqui no jogo. Tem muito conteúdo para ver ainda, então antes de continuar, vou pedir para você já ir deixando o seu like neste vídeo, que me ajuda bastante com o canal. Então, vamos em frente. O primeiro passo é criar a animação de escalada. Já vimos como criar animações antes. Se você não assistiu e quer mais detalhes sobre como criar animações na Godot, dá um clique lá no episódio 11 para conferir. Vou deixar o card aqui em cima ou o link na descrição para você clicar. Aqui na cena Astro, no Animation Player, vou selecionar o Animation Player, a janela 2D. Então aqui eu vou criar uma nova animação que vou chamar de Climbing. Animation New Climbing. Para animar, vou gravar as propriedades chaves da animação, começando pelo Sprite 2D. Aqui na Sprite Sheet, vou clicar e arrastar a Sprite Sheet da escalada para a propriedade Texture e vou gravar no Animation Player. Agora eu preciso gravar os frames que vão compor essa animação. Assim como nas outras animações, não utilizarei todos os frames aqui da Sprite Sheet. Vou utilizar pulando de um em um. Aqui embaixo em Frames, vou começar pelo frame 0 e vou pulando.
Antes tem que ajustar aqui para 0.05 a distância entre os frames. Então eu vou pular para o frame 2 e gravo. Opa, cancelar? Não, é isso aí. Frame 0 foi. Frame 1 eu pulo. Frame 2. Frame 4 e assim por diante. Outra propriedade que eu preciso gravar é a do próprio Animation Player, que é a Speed Scale, que no caso aqui eu vou configurar para 0.8. Vou gravar, Create, ok. Vou setar a animação para o looping e o tempo da animação para 0.85. Testar aqui, clicar no Play, vamos ver como está. Então é isso aí, a animação já está pronta para ser usada. Bom, continuando. O conceito geral desta mecânica aqui no jogo é fazer com que o personagem detecte certas áreas do mapa como escaláveis. Então, para isso, vamos recorrer mais uma vez aos dados customizados dos Tile Maps, aqui em Custom Data Layers. Conforme configuramos no episódio anterior, aqui na janela Inspector, aqui em Custom Data Layers, temos uma camada de dados com o nome de Tile Type para armazenar o tipo de tile, e esse dado é um número inteiro. Vamos ao editor Tileset. Na aba Select, temos a propriedade Custom Data com o valor de Tile Type para cada tile do mapa. Então vamos definir estes 3 tiles listados aqui para o valor 2, que será o tipo escalável. Essas listas passam bem a ideia de que alguém pode escalar esses tiles como se fossem escadas. A última configuração que precisamos fazer aqui é o ajuste dos shapes do Physics Layer. Vamos aqui em Physics Layer, selecionar os tiles e aqui sobre o ícone do tile, vou digitar F para preencher o shape de colisão para cada tile. Vamos começar a ajustar os scripts para implementar a lógica de controle da escalada. O primeiro passo é fazer os ajustes do script principal do personagem. Aqui em cima, eu vou adicionar uma nova constante para controlar a velocidade da escalada do personagem. Vai ser Climb Speed. E eu vou definir o valor como 80. Logo abaixo, nas variáveis, vou inserir um controle para habilitar ou desabilitar a escalada para o jogador. var climb state enable, que vai ser um booleano, e o estado inicial vai ser falso. Nas variáveis de referência, vou inicializar o interactable detector. var interactable detector e vou arrastar o interactable detector, o nó, para cá. Lembrando que o interactable detector é um nó do tipo área 2D para detectar a colisão do personagem com objetos com os quais possamos interagir, como vimos no vídeo anterior. Agora vamos alterar o método de detecção de colisões
para que ele reconheça as áreas do mapa onde a escalada é possível. Basta adicionar aqui a seguinte linha no bloco Match. Vou testar o condicional o inteiro 2 e, se for verdadeiro, climb state enable igual a true. Só para lembrar, a função getTileType vai buscar lá no mapa o valor que armazenamos nos Custom Data Layers. Então, se o valor retornado for igual a 2, podemos habilitar a escalada, como disse aqui. Na função de detecção de saída da colisão, apenas desabilitamos a escalada. Então, climb state enable igual a false. Aqui no final vou adicionar um novo método para ajudar a detectar em tempo real se o personagem ainda está na área de escalada. É o onClimb isOnClimbTile, que vai retornar um booleano dizendo se ainda existe colisão com o mapa, ou mais especificamente com a área do mapa que está habilitada para a escalada ou não. Agora, vamos criar um novo estado para o personagem aqui na máquina de estados, que irá controlar as ações do personagem durante a escalada. Vou clicar em Add Child Node e procurar por AstroState. Vou chamar esse estado de AstroClimbState. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou montar o script todo e volto para comentar as linhas. Vamos revisar as linhas rapidamente. A primeira coisa que o método de entrada faz é alterar o Motion Mode do Character Body. Ele vai mudar stateMachine.body.motionMode para Motion Mode Floating. Aqui na janela Inspector, podemos ver que a propriedade Motion Mode possui dois estados, Grounded e Float. O que isso quer dizer? O Grounded Mode é utilizado quando precisamos diferenciar piso, paredes e tetos no jogo, ou seja, o Character Body poderá reagir a situações de quedas e rampas, por exemplo. Esse modo é ideal para movimentações em jogos de plataforma como esse aqui. Porém, em alguns momentos, como o da escalada, precisamos que o personagem se mova mais livremente para cima ou para baixo. Para isso, temos o modo Floating, permitindo ao personagem flutuar em todas as direções. Este modo é utilizado em jogos top-down, mas se aplica muito bem para a situação da escalada. A segunda linha apenas congela o movimento horizontal, pois no momento da escalada queremos apenas um movimento vertical. E a terceira linha inicia a animação. No método PhysicsUpdate, fazemos primeiro as checagens das condições de mudança de estado. Aqui nas linhas abaixo, controlamos a animação para que ela seja executada somente se o jogador estiver pressionando as teclas para cima ou para baixo. Caso contrário, a animação é pausada. E por último, no método de saída, restituímos o modo Grounded. Para finalizar os scripts, precisamos ir até os estados onde será possível iniciar uma escalada e habilitar a mudança de estado. Para isso, basta adicionar a linha de código que testa o estado em if stateMachine body climb is enable aos estados idle, fly e fall. O código já está prontinho para funcionar. Então, a última etapa é desenhar no mapa os pontos onde queremos habilitar a escalada. Vamos até o mapa. No editor TileMap, vamos para a camada Decoration e começar a desenhar os tiles escaláveis. Os nossos tiles escaláveis são essas listras aqui, tipo uma grade na parede. Agora é só testar tudo.
Então vamos ver se podemos escalar as nossas paredes do jogo. Nos pontos de recarga podemos apertar I para recarregar. E nos pontos de escalagem, também apertando a tecla I de Interactable e começar a subir ou descer. E é isso. O personagem Astro virou um escalador. Valeu, pessoal! Vou encerrar este episódio por aqui, mas antes vou pedir para aqueles que ainda não estão inscritos no canal que se inscrevam para não perder os próximos episódios. Se quiserem me ajudar mais, digam nos comentários quais os episódios que gostaram mais até hoje e o que ainda esperam ver nesta série. Um abraço e até o próximo episódio.